Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos aqui um material, o módulo 2P1, que, olha, propõe algo bem interessante: investigar uma vela. Uma coisa simples que todo mundo conhece, né? Mas a ideia é usar essa vela, como um jeito de olhar para o processo científico em si. A gente vai usar essa análise para revisitar como a ciência funciona, sabe? Observação, aí vem as hipóteses, os testes, tudo isso aplicado a algo comum como uma vela. Ok, então vamos mergulhar nisso. O objetivo é ver como observar com atenção, mesmo que pareça familiar, é super importante. E como isso se aplica, né, para outras coisas. O material começa bem básico. Olhar a vela apagada, anotar cor, formato, tamanho, o material principal ali, a parafina. Sugere até fazer um desenho. O que parece simples, mas força a gente a olhar com mais cuidado, né? Exatamente. Esse passo inicial de criar uma linha de base é fundamental. Em ciência, comparar o antes e o depois, sabe? O estado inicial e como ele muda. Mesmo observando o que parece óbvio, fazer isso com método, registrando, pode revelar detalhes que a gente nem tinha notado. É a base de tudo. Certo. Aí tem a preparação para acender. Colocar num pires, fixar com umas gotas de parafina derretida, para segurança mesmo. E o material até menciona um professor acompanhando, o que é importante, né? Mexer com fogo exige cuidado, mesmo sendo só uma vela. E aí, com a vela acesa, a instrução é observar de novo. O que mudou? Como é a chama? Cores, o formato dela, a própria vela se alterando. E, claro, registrar tudo isso que está acontecendo. E é aí que a coisa fica fascinante, né? Ver a transformação acontecendo. A vela acesa é um sistema dinâmico. A parafina sólida derrete ali perto da chama, vira aquele líquido. Ah, sim, aquela piscininha de cera. Isso. E esse líquido, então, sobe pelo pavio. É um fenômeno chamado capilaridade. Capilaridade. Como quando a água sobe numa toalha de papel, por exemplo. Perfeito. A analogia é essa mesma. O pavio funciona como um conjunto de tubinhos bem finos que puxa a parafina líquida para cima. Entendi. Puxa o combustível para perto da chama. Exato. Leva a parafina líquida para a zona quente. E ali, no topo do pavio encharcado, o calor intenso faz mais uma transformação. O líquido vira gás, vapor de parafina. E é esse vapor misturado com o oxigênio do ar que realmente queima e forma a chama que a gente vê. Então a sequência é sólido, aí líquido, aí gás e só aí queima. Isso. É uma cadeia de mudanças de estado físico, tudo impulsionado pelo calor da própria chama. Observar isso com atenção já é ciência pura. Essa parte do gás, do vapor, é o pulo do gato, então. E entender isso prepara o terreno para a próxima etapa, que eu achei bem interessante mesmo. O material sugere acender a vela, deixar a chama ficar estável e aí, puf, apagar rápido. E o foco é no que acontece logo depois que apaga. O que a gente vê e o que a gente sente. Surge aquela fumacinha branca do pavio, né? E tem aquele cheiro característico. A pergunta é, o que é essa fumaça e esse cheiro? Pois é, essa fumacinha é a pista visual chave. Mesmo com a chama apagada, o pavio continua quente por uns instantes, né? Esse calor que sobrou continua fazendo o que a chama fazia, vaporizando a parafina líquida que está ali no pavio. Ah, entendi. Mas sem a chama para queimar o vapor. Exato. Sem a chama para consumir esse vapor na hora, ele sobe e encontra o ar mais frio do ambiente. E aí ele se torna visível. Por isso a fumaça branca. Precisamente. O vapor quente de parafina esfria rápido e começa a se condensar. Volta a formar partículas minúsculas, sabe? Podem ser líquidas ou até sólidas. Essa nuvem de partículas espalha a luz e a gente vê como fumaça branca. Às vezes tem um pouco de fuligem junto, de queima incompleta, pode ficar meio cinza. Mas o principal é parafina mesmo, em outro estado. Sim, parafina recondensada. E o cheiro é dela também, da parafina que se espalhou pelo ar. Entendi. Então não é fumaça de
de queimado como de madeira, mas o próprio combustível que virou vapor e ficou visível. Isso leva direto para a hipótese que o material quer testar. Se essa fumaça é vapor de parafina, bom, ela deve pegar fogo, né? Essa é a grande questão. E como testar isso? O jeito proposto é muito esperto. Quase um truque. Acende a vela de novo, espera firmar a chama, apaga e aí, rapidinho, aproxima um fósforo aceso da fumaça, sem encostar no pavio. O que se espera é que a fumaça pegue fogo e a chama corra por ela até o pavio, reacendendo a vela. É exatamente isso. É um experimento clássico e visualmente muito forte. Ele mostra de um jeito que não deixa dúvida. Se fizer rápido, antes da fumaça se dispersar, a chama do fósforo inflama o vapor na fumaça, e essa queima viaja rapidinho pela trilha de vapor até o pavio, que aí volta a ter as condições para manter a chama principal acesa. Uau! É a prova, então, de que o que queima mesmo é o vapor, o gás da parafina, não pavio direto, nem a cera sólida ou líquida. Isso mostra uma coisa importante sobre a matéria, né? Mudar o estado físico muda muito as propriedades. Parafina sólida é difícil de acender. Líquida, um pouco mais. Mas o vapor de parafina, misturado com ar na proporção certa, aí sim é bem inflamável. Faz sentido. É um princípio que a gente vê em outras coisas. Pensa no motor de carro. A gasolina líquida precisa ser pulverizada, virar vapor para queimar direito lá no cilindro. Boa conexão. A vela é tipo um motorzinho de combustão bem simples, usando esse mesmo princípio de transformar em gás para liberar energia. Isso. E a beleza do experimento da vela é justamente essa simplicidade para mostrar uma ideia que, no fundo, é complexa. Não precisa de um laboratório super equipado para sacar essa parte da combustão da vela. De jeito nenhum. Claro que tem detalhes, né? Tem que ser rápido com fósforo, não pode ter vento para não espalhar a fumaça, mas a demonstração funciona muito bem. Falando em observar, a gente focou muito no que queima, né? O combustível. Mas e a chama em si? Aquela que a gente observou no começo. Ela também tem seus segredos, certo? Com certeza. A chama é um show à parte. Porque ela tem aquele formato de gota alongada, sempre para cima, pelo menos aqui na Terra. É verdade, sempre para cima. Por quê? Tem a ver com gravidade e convecção. O ar quente da queima sobe porque é menos denso, e o ar frio com mais oxigênio desce pelas laterais para alimentar a base da chama. Esse fluxo de ar para cima e para baixo é que modela a chama. Se não tivesse gravidade, como no espaço, Como seria? a chama seria esférica, porque não teria esse para cima e para baixo direcionando o fluxo. O oxigênio chegaria por todos os lados igualmente. Uma chama redonda. Que doideira! E as cores? A gente vê azul perto do pavio, e aí amarelo, laranja mais para cima. Isso também diz alguma coisa? Diz muito. A cor da chama está ligada à temperatura e ao que está acontecendo ali quimicamente. A parte azul, na base, é onde tem bastante oxigênio chegando, a queima é mais completa, mais quente e quase não emite partícula brilhante. E a parte amarela? A maior? A parte amarela, laranja. Essa é onde a queima já não é tão eficiente. Tem menos oxigênio ali no meio da chama. Aí o que acontece? Pequenas partículas de carbono, tipo fuligem, que não queimaram totalmente, ficam superaquecidas e brilham. Emitem luz amarela. É a incandescência. Tipo o filamento de uma lâmpada antiga? Exatamente, mesma ideia. Então a cor dá pista sobre a temperatura e se a combustão está sendo completa ou não naquela região da chama. Nossa, quanta informação só olhando para a chama. E o pavio? Ele só leva a parafina ou ele também queima junto? Ele queima também, mas Mais devagar, geralmente é de algodão, né? Precisa aguentar o calor sem sumir rápido. Mas a pontinha dele vai carbonizando e sendo consumida aos poucos. Se queimasse muito rápido, a vela não durava nada. Se não queimasse, ia ficar comprido demais e atrapalhar a chama. é um equilíbrio delicado, então. Sim. Então tá. O que a gente pode tirar disso tudo, dessa investigação da vela partindo do material e dessas outras coisas que a gente conversou? A gente passou por observar com cuidado, né? O antes e o durante.
Viu um fenômeno curioso, a tal fumacinha, formulou uma hipótese, essa fumaça é parafina em vapor e pega fogo, e fez um teste bem direto para confirmar. Isso resume bem o processo, e os pontos-chave que ficam e que valem para a ciência em geral são, primeiro, o poder de observar de verdade, olhar o comum com atenção, a curiosidade direcionada é onde tudo começa. Certo. Observar. Segundo, como a observação gera perguntas, e as perguntas levam a hipóteses que a gente pode testar. A fumacinha virou um enigma e a hipótese deu um caminho para decifrar. Perguntas e hipóteses. Terceiro, a importância de um experimento bem pensado. O teste de reacender foi simples, mas eficiente para isolar o que a gente queria ver. Se o vapor era inflamável. O experimento. Quarto, registrar tudo. Anotar o antes, o durante, o depois. Senão a memória falha, a análise se perde, observação vira dado quando a gente registra. Registrar é crucial. E por fim, a conexão maior. Esse ciclo. Observar, questionar, criar hipótese, testar, registrar, analisar. Isso não é só para vela. É a estrutura de como a gente constrói conhecimento confiável em qualquer área. A vela foi só um laboratório de bolso para a gente praticar esse jeito de pensar. Muito bom. Chegamos ao fim dessa nossa análise mais a fundo sobre investigar uma vela. Começamos com o módulo 2P1 e fomos além, né? Explorando as ideias e as perguntas que surgem. Espero que tenha sido um jeito interessante de, sei lá, jogar uma luz sobre o processo científico na prática. E para deixar uma última faísca aí, para quem nos ouve pensar, a gente falou muito do combustível, um pouco da chama, mas e o que sobra? O que a vela libera? Ela consome parafina, oxigênio e libera luz, calor. Mas e os gases? Dióxido de carbono, vapor d'água. Será que só isso? Em que quantidade? E a parafina em si, que não é pura, é uma mistura. Como isso afeta tudo? São perguntas que mostram como uma coisa simples abre porta para questões mais complexas. Um convite para continuar investigando, né?